Cuscuz, que delícia! Os itens que assustam mais ainda. O tomate chega a quase R$ 12. E olha aí o horário crítico de volta. Você tá nesse momento que você quer comer alguma coisa, dá um tempinho, vai dar vontade em você de fazer xixi. Porque o teu corpo vai sugar daquelas células que são estoque, né, de combustível, de energia, começar a entrar naquele processo de autofagia. Começa a emagrecer a partir do momento que você começa a gastar da tua reserva. É como se ele começasse a se consumir. Então é bem interessante porque dá vontade de fazer xixi, porque a água do nosso corpo pesa. Uma vez que eu fui no banheiro fazer xixi, eu eliminei 400 gramas. Esse momento é muito legal que a gente faça exercícios, porque aí você vai acelerar. É igual quando a gente faz exercício, a primeira meia hora é simplesmente para o corpo aquecer. E aí você começa a perder gordura depois da primeira meia hora, entendeu? Então é mais ou menos a mesma coisa, quando ele começa nesse processo de se autoconsumir, né? Ou seja, consumir do estoque que tem. E aí é quando você começa a emagrecer. Antes disso você não emagrece, você só aquece o corpo. Aquela gordura virar um líquido e que ela vai automaticamente sair na tua urina, e é isso que acontece. Então espera um tempinho, ou então força ainda mais. Esse momento é que tem que ser forte, entendeu? Se você comer, você vai repor aquilo que o corpo precisa. Então é como se o corpo tivesse ali, ai meu Deus, eu não tenho mais energia, acabou o que eu tenho, eu quero mais. E aí você não dá pra ele o que ele quer, né? Você faz ele gastar do que ele tem, e aí você emagrece, entende? Então é bem legal esse momento, em vez de ser uma coisa ruim e horrível, transforme isso num momento bom. É agora que você vai perder gordura. Go back to walking. Walk to the beat. That's what gets you fit. It's not the movement. It's the beat. It's the pace. Hoje eu continuo fazendo a mesma coisa, continuo comendo as mesmas coisas. Só que eu só como antes do nascer do sol ou depois do pôr do sol. Então eu chamo isso de sahori. Sahur é o que a gente chama esse tipo de alimentação por conta do Ramadã também. Passar um bom tempo sem comer entra facilmente no processo da autofagia que eu falei, que é quando o corpo consome o próprio estoque de energia e gordura, né, que temos no nosso corpo. É assim que funciona. Ele fez muito sucesso e muita gente vai Esse também é vovô. muitos um dos seriados mais icônicos da TV brasileira. A primeira exibição ocorreu. R$82.900. Vendo esse aqui. Sogra é aquela que tá lá. Sogra. Vem cá. Pra cá. Que linda. Ai, que linda. Ai, como você ficou bonita. Que linda, né? Pelo menos entre aquele é isso que eu falo. Porque ele tira um pouquinho. Você, o preto, ele... Ah, Não, que gostei legal. desse, mas É um contraste bonito, hein? O casal. Tá bonito? Põe aquele daí pra vocês. eu não gostei. Vem com a Bom, então agora na sequência, eu coloquei partes de um vídeo antigo que eu tinha postado num outro canal. Esse vídeo já foi deletado, não tá mais público, né? Mas eu consegui recuperar algumas imagens para que vocês consigam ter uma noção de como é que estava o meu corpo e o que eu fazia no meu momento mais crítico, onde eu pesei, assim, foi o auge do meu peso, né, na minha vida. Eu cheguei a pesar 119 quilos, sim, 119 quilos, e quando eu virei do 99 para o 100, eu me desesperei. Em vez de eu voltar para a categoria dos 90, né, para casa dos 90, eu engordei mais ainda, porque aí eu fiquei mais nervosa, e ficando mais nervosa, qual era o meu refúgio, né? Comer mais, e aí eu ficava assim, comendo uma coisa doce, aí eu queria uma coisa salgada. Aí quando eu comia coisa salgada, eu queria outra doce, e aí ficava assim durante o dia todo. Foi bem difícil, porque
você controlar a comida. Eu falo por mim, né? Mas assim, eu notei isso muito no meu organismo, né? Cada um tem o seu organismo que funciona de maneira, né, própria dele, mas assim, diferente, né, um do outro, quero dizer. Mas quando eu passei do 100, eu notei que eu não tinha mais controle sobre o meu corpo. Eu precisava comer alguma coisa, eu não conseguia ficar sem comer ou então comer menos. Do nada me dava uma fraqueza terrível, sabe, nos horários mais críticos, por isso que eu comentei até nesse vídeo mesmo, né, a questão dos horários críticos. Então, o nosso metabolismo funciona igual de um cachorrinho. Quando ele é acostumado a comer naquele horário, vai comer naquele horário, vai sentir fome, entende? Naquele horário vai sentir fome. Então, quando chegava esses horários, me dava uma fraqueza, eu tinha que me segurar, eu andava assim, já ficava branca, eu sentia enjoo, sentia náusea, né? Sentia tudo. Uma fraqueza terrível, e eu precisava comer alguma coisa. E aí, nesse momento, meu Deus, eu comia o que tivesse na minha frente. Podia ter alguma coisa estragada, e eu ia lá e comia aquela coisa, entendeu? Então, assim, cada vez mais difícil, mais difícil, mais difícil. Porque realmente, assim, é muito difícil mesmo, não é brincadeira. Então, quando eu hoje fico, por exemplo, um dia sem comer, vamos dizer, né, esse período, né, que eu como de manhãzinho antes do nascer do sol e depois só como depois do pôr do sol, no caso, eu faço isso, não faço direto, eu faço isso por uns 3 dias. Agora do Ramadã é mais diferente, né, é mais puxado pra nós, porque você não pode comer realmente nesse período e também não pode tomar água, né, mas precisa respeitar esse jejum. Mas, depois de 3 dias, 4 dias, no meu caso anterior, né, que era daí para um outro propósito de um regime, vamos dizer assim, né, e não do Ramadã em si, que é esse período de reflexão e oração, né, que a gente faz por 40 dias durante o ano. Mas, como eu falei antes, para o objetivo do emagrecimento, o que eu fiz? Eu tomava água, eu tomava gelatina, né, para ir enganando o estômago, e como eu falei, eu não tirava açúcar nem nada, porque senão depois você engorda em dobro, entende? Porque o corpo precisa repor aquele estoque, né, de energia dele. E que se transforma em gordura, porque vem do carboidrato e etc. Né? Então, essa era a maior dificuldade, porque daí depois de 3 dias, por exemplo, para repor tudo isso, né, naquele período, eu comia normalmente. Então, eu fazia, por exemplo, esse período de jejum, vamos dizer assim, durante uns 3, 4 dias. Quando eu me sentia um pouquinho fraca, eu ficava um dia comendo normalmente. E quando eu voltava, até hoje, né, quando eu volto, depois desse dia que eu comi, quando eu vou tentar ficar sem comer no outro dia de volta, meu Deus do céu, é terrível. Eu não posso cozinhar, eu preciso que ou as crianças façam, porque eu já ensinei eles, né, o almoço, por exemplo. Então, às vezes eu como, né, eu mando eles comerem na casa dos meus pais, porque se eu cozinhar, eu vou ter que comer. Ou então, sabe, é muito, muito, muito difícil. Quando alguém fala que é difícil emagrecer, tá? É difícil, não é nem o emagrecer em si, mas é difícil porque você tem reflexos, você tem consequências disso, né? E como eu já falei em outros vídeos, o estômago, ele é um músculo, ele vai dilatando, ele sente necessidade de ser preenchido. Então, olha, realmente, né? Aí ele vai produzir mais ácido, quanto mais ácido no teu estômago, porque ele tá acostumado para processar, né, aquela quantidade de alimentos, então ele vai esperar aquela quantidade de alimentos, né? Então ele vai jogando ácido no estômago, e aquilo vai correr, vamos dizer assim, a parede do teu estômago, que vai fazer dar aquela sensação de mais fome e tudo mais. Né? Então assistam aí, deem uma olhadinha, porque de 119 quilos eu passei para 102, que é quando eu começo a gravar os vídeos, né? E eu tinha outras fotos, tinha outros vídeos, mas no celular que estragou, talvez eu ainda consiga recuperar esses vídeos, enfim, né? Mas não tenho certeza. Mas, porque bem naquele período o meu celular estragou e eu acabei perdendo muitas imagens. Mas com 102 quilos eu comecei a gravar novamente e tentei postar esses vídeos que não estão mais públicos também. Então, portanto, só vão ter parte desses vídeos aqui nesse canal. Como começar o vídeo, né? Meu Deus. Levantem. Ah, amiguinho. Se eu não ver, entendeu? Vai cuidar dessa cachoeira lá, daí você vai parar lá. Ai, segura ali, ó. Eu também vai junto. Com obesidade severa, tá? Eu não aceito isso não. Então o chá que eu tô tomando é chá de quebra-pedra, tá? É pro rim. É muito importante, se você vai treinar, por exemplo, na academia, você saber, você ter certeza que você não tem nenhum probleminha no rim. Não é fazendo dieta do ovo, dieta do limão, dieta da cebola.
Comecei em 1º de setembro, então o prazo de 90 dias vai terminar lá por novembro, né? E é um prazo estimado ali, mais ou menos 90 dias. De repente eu chego antes, de repente chego depois. E o que eu mais adorei? O meu professor disse que isso é impossível. E essa foi a minha maior motivação. Eu amei quando ele disse que perder 38 quilos em 90 dias seria impossível. Ele é muito querido e um profissional excelente, tá? E é por isso, né, que ele, cuidando da minha saúde, me orientou que, claro, eu fizesse isso da melhor forma, né? Mudando sim a alimentação, mas não fazendo nenhuma loucura. E isso eu já sabia, né? Claro, eu já tenho uma certa idade aí, independente da minha idade, eu já estudei o suficiente pra saber que se eu fizesse qualquer loucura, eu é que me daria mal. Que eu acho incrível uma pessoa que está em processo de emagrecimento ter tanta comida. Ó, esse é meu prato de hoje, ó. Aqui só. Ervas aqui, ele é o misto, eu ainda não sei bem certinho assim qual que é a diferença dele. Eu vou comendo as uvinhas, porque em vez de eu ficar beliscando em outras coisas, eu tô comendo a uva. E tem mais uma coisa que eu fiz, eu meio que tô me afastando, meio que tô escondendo as outras coisas. Tem um doce que eu amo, que é o doce de leite com chocolate, meu Deus do céu. Nossa, tem gente que faz no pão e fica bom de qualquer jeito. Mas não, eu tô me controlando, tá? Não tô com nenhum problema, assim, de ansiedade. Pelo contrário, minha ansiedade desde ontem melhorou muito. Não senti falta de comer nada dessas outras coisas. Gente, levedo de cerveja e levedura. Quando vocês forem comprar, o nome é Saccharomyces cerevisiae. Meu Jesus Cristo. O levedo de cerveja, ele tem um cheirinho meio forte, tá? É diferente da levedura nutricional, tá bom? A levedura nutricional, ela normalmente é para engordar. É feita da cana-de-açúcar, ela tem outras composições nela, do sumo da beterraba, se eu não tô enganada, tá? É para engordar, levedura nutricional. Tem alguns desses aqui que colocam levedura de cerveja, mas que na verdade, na verdade o conteúdo seria a levedura nutricional. Fazer como um complemento alimentício e tal, né? Pra pessoa que quer engordar, tá bom? Agora, o levedo da cerveja em si é só pra limpar a pele, não reter líquido, você faz mais xixi, entendeu? E eliminando o líquido, diminui o inchaço, sim, porque líquido pesa. Pesa sim, tá bom? Pega uma garrafa PET vazia, põe na balança e depois pega uma garrafa PET cheia de água e coloca na balança e você vê como pesa. Ele é feito, é um fungo, né, no caso lá, que ele acontece com a fermentação do malte e, enfim, lá da cerveja e tal, e que aí ele é pra emagrecer, tá bom? E tudo isso aqui, ó, por exemplo, esse aqui, né, como eu já falei, ele é, no caso, uma bactéria boa, ele age direto no intestino, então você tá cuidando do teu intestino. Se tiver alguma coisa ruim, sei lá, por exemplo, esse ano eu tomei o vermífugo, então eu, aqui em casa, todos nós tomamos, tal, eu levo isso muito certinho todos os anos, embora eu seja adulta, normalmente às vezes a gente faz isso só com criança, né, mas enfim, aqui, então a canela, que ela ajuda muito no emagrecimento. Eu só não indico ela, bom, eu não indicaria nenhuma dieta de emagrecimento, né, pra uma pessoa que esteja grávida. Bom, a banana, fibras, com certeza, intestino, como eu falei, né, cuidando do intestino. A maçã, isso aqui, fruta, né, a gente sempre falei, fruta é fantástica, porque ela não tem açúcar. Ah, mas qual açúcar? O açúcar, que é o açúcar branco, né, mas ela tem a frutose, que é o açúcar da fruta. Então esse é um açúcar que não faz mal, tá, né? Aí o médico que tem que falar, não eu. Ah, vocês não têm noção de como eu sofri. Quando eu não conseguia dormir, quando eu não conseguia colocar o meu tênis, amarrar o cadarço do meu sapato, quando eu rolava a noite inteira na cama de dor nas costas, porque amortecia meu corpo, e às vezes que eu não conseguia coisas básicas, inclusive de higiene. É um absurdo falar isso, mas é a realidade. Que todas as vezes que eu precisava fazer minhas necessidades, eu tinha que tomar banho, porque é fogo, sabe? Então, isso não pode ser qualidade de vida. E aí eu comprei um livro que é chamado... Espera, vou pegar pra vocês verem. Esse livro aqui, ó. O nome é Segredos da Gordinha Feliz, de Wendy Shanker. Mas esse livro aqui, ele diz da questão da autoaceitação, que a pessoa, né, precisa se amar, mesmo que ela esteja gordinha e tudo mais. Mas existe um momento no livro... Eu não sou contra, não, a pessoa se amar. Claro que ela tem que se amar, independente de como ela esteja, óbvio. E existe um momento aqui nesse livro que ela fala assim, que já que a pessoa não consegue, então ela que desista e se aceite, entende? Eu até entendi a ideia, a posição da autora, só que acontece que eu não consegui concordar com o que diz aqui. Então, sinceramente, eu amo comprar livros, mas esse foi os R$10 mais mal investido da minha vida. Por outro lado, bom também, né? Porque eu soube desse tipo de opinião.